Olá, bom dia. Mais um papo de faxineira e diarista, hein, gente? Hoje eu estou aqui sábado de folga. Faz um tempinho que eu não posto nenhum vídeo aqui, hein, gente? Mas, assim, a pedido de muitas diaristas, eu voltei aqui para fazer um vídeo. Só que, porém, eu prometi que eu ia fazer vídeo diferente. Por quê? Eu sei que a maioria dos conteúdos, né, é sobre diarista e faxineira, sobre postar, né? O seu dia a dia, postar sobre dicas de limpeza, né? Como eu trouxe aqui algumas dicas de limpeza, produtos e tudo mais. Mas enfim, gente, eu achei interessante partilhar com você que é diarista, faxineira, até você que não é, mas principalmente diarista e faxineira. Por quê? Porque assim, gente, é uma área que a gente sabe que não é fácil ser diarista e faxineira também. Muitas estão nessa área por opção mesmo, outras porque não teve, assim, um outro trabalho ou uma outra oportunidade, entrou na área de diarista ou faxineira e às vezes está até hoje, mas às vezes não tem, assim, nenhum resultado. Então eu venho aqui falar para aquelas que não tem, assim, que acha que não dá resultado ser faxineira e diarista. Eu sou faxineira e diarista desde a pandemia, né? Que já vai, acho que 6 anos, né? E também eu fui porque eu não tinha opção. Perdi um emprego, né? Um trabalho. E assim, fui aparecendo umas diárias e eu peguei o que tinha, né? Na época, que era né, a faxina. E tô até hoje. Só que, gente, eu venho trazer assim um conteúdo diferenciado para vocês, né? A partir de hoje, quem quiser me seguir ou me acompanhar, eu sei que é experiência da minha própria vida, né? Então, assim, sempre eu vou estar fazendo vídeo, né? Porque não dá para falar em todos os vídeos tudo que a gente quer falar. Mas você que é faxineiro e diarista, que você acha que não tem resultado nessa área, é para você. Uma das coisas que eu vim falar aqui hoje, que funcionou na minha vida como faxineira e diarista, gente, eu falo assim que a gente não vai. Eu fui CLT por mais de 20 anos, né, como doméstica. A gente, tudo que a gente quiser conseguir na vida, a gente precisa ter disciplina, ter foco, conhecimento. Eu mesmo não tinha conhecimento sobre muitas coisas que hoje, né, eu tenho conhecimento. E uma das coisas para a gente desenvolver, crescer nessa área e ter resultado, a gente precisa conhecer novos caminhos, né? Um dos caminhos também é a educação financeira, porque a gente trabalha por conta, a gente tem que administrar nosso salário, aqui, o nosso ganho, né? Porque o salário é quando você é CLT, que você já sabe que você vai ganhar X e fazer compromisso com X. E a gente sabe, gente, que também a área da diarista e faxineira são serviços pesados. Muitos comentam que a gente fica doente, e fica mesmo. Com o longo do tempo, a gente não vai aguentar fazer essa função, né? Então, assim, eu acho que a gente tem que desenvolver para a gente buscar melhorias para a nossa vida. E eu sou grata pelo trabalho de diarista, porque foi esses anos tudo que eu tenho, que eu tenho meu sustento, tudo que eu consegui, tudo que eu realizei como diarista. Só que, porém, a gente não pode ficar limitada. Uma das coisas que eu fiz foi buscar estudo, né? Estou estudando, e a gente preparar o nosso futuro. Porque, como eu disse, a gente não vai estar conseguindo ficar nessa área muito tempo trabalhando e tudo mais. E pelo serviço do fato de ser pesado, dificultoso mesmo, mas a gente pode buscar novos caminhos, aprendendo sobre educação financeira, porque às vezes eu conheço muita diarista que às vezes ganha aquele valor, até um valor bom, só que ela não vê para onde que foi aquele dinheiro, às vezes não fez nada nesse longo do tempo como faxineira e diarista, e às vezes fica desanimada, né? Porque assim, você trabalha e não tem resultado. Gente, eu aprendi sobre a educação financeira, é uma coisa muito simples, mas a gente aprender, ganhar, utilizar o nosso dinheiro com bastante organização que a gente consegue, porque o CLT a gente tem um salário X,
a diarista e faxineira, ela tem, às vezes ela ganha 3 vezes mais do que o salário de CLT. Só que a gente precisa se organizar, nossas finanças. Uma das coisas que eu faço há um ano é investimento. Eu separo o meu valor mensal em 3 partes, né? E eu achei muito interessante trazer isso para vocês. E isso tem trazido resultado. Quem me conhece vê os resultados da minha vida fazendo isso. Então, assim, é uma parte, né, que eu uso para fazer para minha vivência, né, dos pagamentos mensais e tudo mais, tudo. E eu consigo fazer uma parte para fazer investimento, gente. E é muito importante, muita gente não conhece sobre investimento. E é muito importante você, como faxineiro e diarista, aprender também a investir seu dinheiro. Porque, assim, aguardar uma reserva, mesmo porque o dia que você ficar doente, acontecer alguma coisa, um imprevisto, você tem. Porque, assim, mesmo que você pague também o seu assegurado, que é o MEI ou o INSS, você também precisa desfrutar do seu trabalho, mesmo porque é um trabalho pesado que você tem que ter resultado. Então, espero, assim, que vocês tenham gostado, né, dessas dicas que eu venho trazer aqui como faxineira e diarista. E vou sempre estar gravando vídeo. Quem quiser me acompanhar para aprender sobre finanças, o que eu fiz, o que eu tenho feito para me crescer como diarista e faxineira, porque assim, a gente não vai ficar a vida inteira como faxineira e diarista. E talvez a gente não vai conseguir se aposentar, só que a gente não pode ficar dependendo só disso. Então, assim, a gente já tem que procurar outros meios, desenvolver, assim, a ganhar valores, a multiplicar valores. Mesmo eu como diarista, que eu ainda estou como diarista e faxineira, eu sou empreendedora, né? Eu tenho meu próprio empreendimento ainda, porque, gente, eu sou grata como faxineira e diarista, porque o dinheiro que eu ganho das diárias é o dinheiro que eu me mantenho para fazer outras coisas, para realizar sonhos que eu realizei. Então, você que quer aprender como diarista e faxineira a fazer investimento, que quase ninguém ensina sobre isso, gente, me segue que eu vou trazer sempre conteúdo para você. E eu tenho certeza que se você começar a praticar a gratidão, a disciplina, você vai ver que o seu trabalho como faxineiro diarista pode te levar mais longe, né? Então, assim, a dica que eu trouxe para vocês hoje me segue, me acompanha, que eu vou trazer dicas, que é o que eu vivo na minha vida, no dia a dia, e vamos vencer como faxineiro e diarista, hein? Até a próxima. Fique com Deus.